Eu não sei se esse canal vai dar certo, se não vai, mas eu decidi que esse aqui vai ser o primeiro vídeo e que você vai me dizer se esse canal tem futuro ou não. A igreja deve ocupar o mesmo espaço que a ciência? A resposta é não. Então acabou o vídeo, vamos encerrar, vamos começar, vamos fazer outra. Na verdade, o tema não é tão complexo quanto muitas pessoas tendem a transformar ele. É natural que a ciência e a religião elas tenham uma relação conturbada nos dias de hoje, porque basicamente elas nasceram e foram criadas no mesmo lugar. É mais ou menos como eu pegar um fogão, fazer um bolo de chocolate e fazer uma macarronada no mesmo fogão. Aquilo se transformou na mesma coisa? Não. Se você é cristão, provavelmente você já deve ter ouvido que acreditar na religião, sendo que hoje você tem a ciência para explicar as coisas, é uma bobagem. Ou se Jesus cura, se há cura na igreja, por que os cristãos vão aos hospitais? Se a gente cria um falso dualismo nessa história toda, porque não tem sentido nenhum, uma coisa não elimina a outra. Ciência é ciência, religião é religião. Como eu dei o exemplo do fogão, a igreja e a ciência elas se desenvolveram praticamente juntas, né? Na Idade Média, até que você tem ali Copérnico, que começa a ser um incômodo para a igreja, porque a igreja percebe que a ciência não vai necessariamente seguir os mesmos dogmas da religião. Ou seja, o primeiro ponto é esse. A religião tem dogma, que não é uma coisa necessariamente ruim, e a ciência não tem. Muita gente pensa na ciência como sendo um upgrade da religião. Ou seja, acreditando em uma eu posso descartar a outra completamente. O que não é verdade. O dualismo ele é sempre perigoso, porque eu começo a dizer o seguinte: se eu sou religioso, eu não posso mais tomar remédio para dor de cabeça, porque aquele remédio foi desenvolvido pela ciência. Ou, se eu vou me tornar um cientista, eu não posso mais acreditar em Deus, eu tenho que virar ateu. Uma coisa não diz respeito à outra. Qual que é o papel da ciência? A gente precisa entender. O papel da ciência é muito claro. Ela explica o mundo visível. E como ela explica o mundo visível? Eu não sou cientista, então eu vou dar assim um en passant de leigo pelo senso comum, tá? A ciência se utiliza do método científico para poder explicar o mundo. O que é o método científico? É um conjunto de regras básicas para desenvolver uma experiência. Então, um cientista deve usar um método que outro cientista possa usar também para eles chegarem a resultados iguais. Se eu desenvolvo uma teoria científica, eu preciso fazer de acordo com o método científico para que mais pessoas possam replicar ela ao redor do mundo. Ou seja, eu só vou desenvolver a ciência em cima do método científico. Na religião não funciona assim. Daqui a pouco eu vou falar sobre os pontos do que é a religião, do que é a igreja. Basicamente, a ciência tem um desafio moral nesse mundo que é promover o bem-estar da humanidade, trazer soluções para o mundo. Cura de doenças, desenvolvimento da agricultura. Hoje, para você alimentar 7 bilhões de pessoas, é só com a ciência, meu amigo. Não adianta você orar, você ajoelhar. Deus deu a inteligência para o homem se desenvolver. Ou seja, você não alcança as coisas no mundo caído que nós estamos simplesmente pedindo aos céus que as coisas caiam. Não, Deus te deu a possibilidade de chegar a conclusões e a relações para que você possa melhorar esse mundo. Então, num último grau, a ciência também é algo que Deus deu ao mundo. Porém, o homem é responsável por desenvolver isso. E o último ponto da ciência, que é o que mais incomoda os religiosos, é o questionar. O cientista tem que questionar, ele não pode ter dogmas, como eu falei lá de Copérnico. A igreja tinha um determinado dogma, de que o Sol girava em torno da Terra. Ponto. Quando ele diz o contrário e quebra um dogma religioso, ele começa a ter problema. A vida dele começa a correr risco. Se a ciência tiver dogmas, ela vai começar a ficar presa nela mesma. Ela não vai conseguir ir para frente. Então ela não pode ter dogma. E nisso ela se difere completamente da religião. Por exemplo, a religião precisa ter dogma. Dogma é uma crença que não pode ser questionada na religião. No cristianismo, a crença é de que Jesus Cristo é Deus. Ele é 100% homem e 100% Deus. Se eu criar uma teoria sobre o cristianismo em que Jesus Cristo não é Deus, eu já não sou mais cristão. Automaticamente eu perdi o status de cristão se eu criar essa teoria. Posso fundar uma nova religião com base na minha nova teoria. Na ciência eu não vou deixar de ser um cientista se eu questionar um dogma científico. Porém, eu vou ter que provar aquilo que eu estou falando. Na religião eu já não preciso provar, por isso você consegue abrir uma nova religião, uma nova seita
muito facilmente. Se existisse um dogma na ciência, eu não posso questionar a teoria da relatividade de Einstein. Ou Einstein não poderia, por exemplo, questionar a teoria mecanicista de Newton. Aí a gente teria um problema, a gente não teria relatividade, a gente não teria essa câmera, nem a internet, eu não estaria falando com você por aqui. Então, basicamente, a ciência não pode ter dogma. Ela não pode ter pontos inegociáveis. Agora, a ciência tem dogma? Eu acredito que tenha. Por exemplo, a velocidade da luz é um dogma científico. Se você questionar a velocidade da luz, você vai ser taxado de um infiel da ciência. Hoje a ciência tem o dogma também da teoria darwinista, da evolução. Se você questionar Darwin no círculo científico, você também vai ser taxado de infiel. Isso é um problema. Quando a ciência começa a criar dogmas, ela se transforma num pouquinho de religião. Então começa a ser uma questão de fé. Agora um adendo importante. Muita gente começa a ficar desesperada querendo comprovar coisas da Bíblia na ciência. Querendo mostrar que a Arca de Noé, os 7 dias da criação, e várias outras coisas, Moisés abrindo o Mar Vermelho, querem comprovar por meio da ciência. Então tem muito cientista religioso fazendo uma militância religiosa, um ativismo religioso, para tentar provar coisas que deveriam ser somente do campo da fé. O que a Bíblia é e a Bíblia não é? O que a Bíblia não é? A Bíblia não é um livro de ciência. Ela não nasceu para ser um livro de ciência. Ela é um livro religioso. Bom, a Bíblia não é um almanaque de atualidades. Ela fala sobre verdades eternas dadas por Deus, por meio dos homens, através da inspiração dele. Mas a Bíblia é um livro de verdades eternas. Ela não é um livro sobre a atualidade do dia a dia da nossa vida contemporânea. Apesar de você poder contextualizar essas verdades eternas para o nosso dia a dia, ela não é necessariamente um manual de sobrevivência da vida moderna. A Bíblia também não é um oráculo, não é um lugar para você achar respostas fáceis para as suas perguntas fáceis. Muita gente usa a Bíblia para encontrar respostas fáceis. Ela não é um livro de respostas fáceis, nem é um oráculo onde você vai encontrar uma resposta para saber uma determinada coisa simples. Ah, será que eu vou ou não vou em tal lugar? Será que eu faço ou não faço? Eu vou abrir aqui aleatoriamente e vai vir uma resposta. Tem gente que faz isso, porque se a gente condicionar a Bíblia a tornar um oráculo, a gente perde a essência dela. Quando a gente faz isso com a Bíblia, a gente está fazendo um movimento, a gente está retornando ao paganismo, né? Tentando tirar a sorte através de um livro. Então ela não nasceu para isso. A Bíblia nasceu para ser um livro que inspira a alma humana em busca de Deus, mostrando a verdade dele para nós. É isso que a Bíblia é. Passando por esse adendo, a ciência não serve nem vai servir para provar a existência de Deus. Tira isso da cabeça. Fala assim, não quero isso na minha cabeça. Por quê? Porque a ciência ela não nasceu para isso. A ciência não tem nada a ver com isso. Ela não tem essa necessidade de provar a existência de Deus, porque Deus não pode ser provado. Porque Deus criou as coisas, mas ele não é as coisas. Isso é panteísmo. Então, se você conseguir provar a existência de Deus através do que ele criou, você está entrando num movimento panteísta, porque Deus não se confunde com a sua criação. Ele está em todas as coisas, ele é, porém, ele não se confunde, ele é separado, por isso que Deus é santo. Santo, o significado de santificação, de santidade, de santo é separação. Deus é separado da sua criação. Então, nós estamos nesse estado de coisas, nesse mundo caído, justamente por isso, porque nós nos separamos de Deus. Então, esse mundo que nós vivemos é um mundo separado de Deus. Então, não tem como você encontrar Deus. Primeiro que toda a matéria, todas as experiências que a gente consegue fazer na matéria vão estar dentro do espaço e do tempo. Deus está fora do espaço e do tempo. Começa por aí, você já não consegue encontrar ele, porque ele não está no espaço nem no tempo. Às vezes a gente vê alguns cientistas, ativistas dizendo foi provada a existência de Deus. É uma bobagem. Deus não se prova através da experiência física. A prova da existência de Deus se dá através do nosso coração. Nós podemos sim olhar para as obras de Deus, olhar para o mundo, olhar para as estrelas, olhar para a beleza da natureza, e ver ali que há a mão de um Criador. A Bíblia nos diz isso, que através do mundo nós conseguimos, até o homem que não crê em Deus consegue ver que existe ali uma inteligência por trás. Porém, não adianta você querer fazer uma análise científica para descobrir do que é feito Deus. Como que ele é? Como que ele funciona? Você não vai conseguir isso. Então, é uma bobagem a ciência se colocar a querer entender Deus. Outra coisa que não é papel da ciência é comprovar coisas da Bíblia. Uma pergunta que eu te faço. Se o mundo for criado em 7 dias, ou em 4 bilhões de anos, a tua fé em Jesus Cristo vai mudar alguma coisa?
A tua base, a base da tua fé, o teu amor a Deus, a tua disciplina religiosa vai mudar em alguma coisa? Se você falar sim, vai mudar, então, infelizmente, você precisa se converter. Infelizmente. Se você descobrir que não foi Moisés, por exemplo, que escreveu o Pentateuco, isso vai mudar as bases da tua fé? Se isso for mudar a base da tua fé, você precisa rever a tua fé. Se a tua fé for baseada em coisas externas, em provas externas, em ditos humanos, você precisa rever a tua fé. A tua fé tem que se basear em uma única coisa, Jesus Cristo. Só para você ter uma noção, a questão de números na Bíblia é uma questão bem confusa e bem complexa. Por quê? Porque o judeu não entendia o número como a gente entende hoje. Para o judeu era mais importante a forma do número do que necessariamente expressar matematicamente com exatidão. Ou seja, 7 anos para um judeu podiam ser 8 ou podiam ser 6. Porque, na verdade, a forma do número era mais importante do que a exatidão. Na Bíblia a gente vai encontrar muitas referências assim que você vê que o número não quer necessariamente dizer aquela quantidade exata. Assim como para o judeu, na cultura judaica, os conceitos sobre, por exemplo, mentira e verdade. O que era uma mentira para o judeu daquela época? Era algo que fosse prejudicar uma terceira pessoa. Então eu estaria contando uma coisa para prejudicar aquela pessoa. Um exemplo disso, Abraão mente que Sara é sua irmã e ele não é repreendido por Deus por isso. Por quê? Porque aquela mentira não causou prejuízo a outras partes. Aquela mentira foi uma mentira para que ele se protegesse. Eu não estou querendo dizer aqui que mentir é bom e que você deve mentir. Eu só estou dizendo que a visão nossa hoje das coisas é diferente da visão cultural do povo que criou a Bíblia, o Novo e o Velho Testamento, que eram os judeus. Então a gente precisa entender que existem distâncias de visão, distâncias de conhecimento e distâncias de compreensão do mundo. A visão judaica não é dualista. A visão grega, que a gente tem muito no Evangelho de João, ela é uma visão dualista, que não era muita conformidade com o pensamento judeu da época. O judeu não era dualista. Qual que é o papel, então, da religião, da fé, da igreja? Explicar a relação do homem com o mundo invisível e explicar a vontade de Deus. Tudo isso através da fé. A religião trabalha com a fé, ela não trabalha com fatos explícitos físicos, ela trabalha com a nossa noção de fé. Eu conheço muitas pessoas que têm conflitos internos enormes com a sua fé, porque ficam se questionando se Moisés abriu ou não o Mar Vermelho, com quem casou Caim. Sabe, coisas assim que a Bíblia não explica totalmente. Os milagres, os grandes milagres do Antigo Testamento, tem pessoas que começam a ter crise de fé, porque fica difícil, a ciência não comprova isso, não acontece mais nos dias de hoje. A tua fé, ela tem que ser baseada apenas na palavra de Deus. Acredite em Jesus Cristo e na revelação que Ele traz, no nome dEle. Não baseie sua fé, não entre em conflitos de fé por coisas que nós racionalmente não conseguimos explicar, porque isso vai começar a gerar um grande problema na gente. Enfim, tem muita coisa para a gente falar sobre esse interim. Eu queria que esse primeiro vídeo fosse sobre esse tema, porque como eu vou falar de atualidades, e eu acho importante o cristão estar antenado com as atualidades, é importante a gente dividir as coisas. A gente saber que não é porque você fala do mundo que você vai descartar a fé, que não é porque você fala de atualidade que você vai deixar de lado a Bíblia. As coisas, elas não são antagônicas, elas não é um dualismo. Muita coisa pode se complementar para que a gente possa ter um conhecimento mais amplo. A Bíblia nos diz para a gente reter sempre aquilo que for bom e descartar aquilo que não é bom. Então é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado desse vídeo e que você se inscreva para receber novas notificações e ficar antenado aí com as atualidades. Um abraço.